TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, de volta com alegria aqui pela TV Imaculada, programa especial de Ano Novo. Olha aí, estamos às portas de um novo ano e a gente vai na esperança, na fé, no amor. Que graça que Deus nos concede. Mais um ano que está aí às portas. Queremos então saudar com muito carinho vocês que estão terminando. Já somos vencedores, chegamos até aqui. Como dizia a música da Simone, então é Natal e o que você fez? A gente fez o que deu, né, Simone? A gente tentou, sobrevivemos e estamos aqui. Com a graça de Deus, minha saudação muito carinhosa a todos vocês. Um programa, espero que seja um programa alto astral, porque a gente tem que começar o ano animado, né, gente? Ah, mas tem muitos desafios. Tem, a gente já enfrentou. Olha para trás, meu irmão, quanta coisa você já não passou nessa vida e não tá aí? Não tá aí de pé, firme, forte? Bora? Vamos pra frente. Então, com muito carinho, eu, Padre Adriano, quero saudar vocês no programa Respostas e a gente tem nesse programa esse desejo de colaborar com o processo, com o caminho que cada um está fazendo, no sentido de nós ajudarmos vocês no discernimento para que nós possamos seguir nosso caminho, inclusive nesse próximo ano, seguindo sempre as pegadas do Mestre, do nosso Senhor, que nos trouxe a vida e quer cada vez mais que essa vida seja cada vez mais abundante, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, por isso que o programa Respostas quer ajudar vocês a viver a própria vida com abundância, né? Abundância de dons, de alegria, de paz, de vida. Muito bem, então nós vamos começar já o nosso programa, o nosso trabalho no primeiro bloco. Vocês sabem que esse primeiro bloco do programa Respostas, a gente tem um primeiro momento de uma reflexão a partir de um texto que a igreja oficialmente nos apresenta. E nós já estávamos falando do capítulo da Gaudium et Spes, já tem um bom tempo no programa, que fala sobre a promoção da dignidade do matrimônio e da família. Se trata de uma promoção, de um reconhecimento que reconhece e promove a dignidade do matrimônio e da família. Veja que o Evangelho ilumina a realidade do matrimônio e da família. Mas qual é o tema específico do programa de hoje? O progresso e a promoção do matrimônio e da família. O que tem a ver isso, né? O progresso e a promoção do matrimônio e da família. Esse capítulo vai ser uma parte um pouquinho extensa, nós vamos ter 3 programas em cima desse tema, tá? E nós vamos agora para a leitura desse texto da Gaudium et Spes, que nos fala exatamente sobre a questão do matrimônio e da família, do progresso e da promoção desta realidade. Vamos então para a leitura do número 52 da Gaudium et Spes. O progresso e a promoção do matrimônio e da família, parte 1. A família é como que uma escola de valorização humana. Para que esteja em condições de alcançar a plenitude de sua vida e missão, exige, porém, a benévola comunhão de almas e o comum acordo dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. A presença ativa do pai contribui poderosamente para a formação destes, mas é preciso assegurar também a assistência ao lar por parte da mãe, da qual os filhos, sobretudo os mais pequenos, têm tanta necessidade. Sem descurar, aliás, a legítima promoção social da mulher. Os filhos sejam educados de tal modo que, chegados à idade adulta, sejam capazes de seguir com inteira responsabilidade a sua vocação, incluindo a sagrada, e escolher um estado de vida, e se casarem
possam constituir uma família própria em condições morais, sociais e econômicas favoráveis. Compete aos pais ou tutores guiar os jovens na constituição da família com prudentes conselhos que eles devem ouvir de bom grado, mas evitem cuidadosamente forçá-los, direta ou indiretamente, a casar-se ou a escolher o cônjuge. A família, na qual se congregam as diferentes gerações que reciprocamente se ajudam a alcançar uma sabedoria mais plena e a conciliar os direitos pessoais com as outras exigências da vida social, constitui assim o fundamento da sociedade. E por esta razão, todos aqueles que têm alguma influência nas comunidades e grupos sociais devem contribuir eficazmente para a promoção do matrimônio e da família. A autoridade civil há de considerar como um dever sagrado reconhecer, proteger e favorecer a sua verdadeira natureza, assegurar a moralidade pública e fomentar a prosperidade doméstica. Deve salvaguardar-se o direito de os pais gerarem e educarem os filhos no seio da família. Protejam-se também e ajudem-se convenientemente por meio de uma previdente legislação e com iniciativas várias aqueles que, por infelicidade, não beneficiam de uma família. Gaudium et Spes, o número 52. Meus caros, é um tema que toca profundamente nossa realidade, porque quando fala de família, tudo isso é algo que mexe profundamente com a estrutura do nosso ser, né? Claro que o caminho proposto pela Igreja, quando fala do progresso, do desenvolvimento da família, fala nessa primeira parte, sobretudo, das condições ideais da família, né? E é interessante que já começa com uma frase bastante impactante e verdadeira: a família é como que uma escola de valorização humana. Por isso que quando a Igreja fala da família como o natural ambiente da educação e da formação do caráter de uma pessoa, é exatamente porque se pensa que ali, não obstante todas as dificuldades, é o lugar ideal sobretudo nessa primeira fase do forjar, né, a pessoa humana. E veja, para que esteja em condições de alcançar a plenitude de sua vida e missão. E aí começa, o documento no número 52 começa a dizer assim, quais são essas condições para que a família possa cumprir devidamente sua missão, né? Sua natureza, sua vida. É preciso, olha só, comunhão de almas. Veja que interessante, é uma missão muito grande a comunhão de almas entre os cônjuges, né? Olha só, não só a comunhão de almas, mas o comum acordo. Precisa-se aqui ter um acordo entre esses dois, né? Uma parceria, uma aliança. Né? O matrimônio é uma aliança, né? Que envolve os dois, né? Que é uma via dupla, né? Os compromissos familiares, quando eu falo assim, meu jovem, você não é mais solteiro. Agora não é só o eu primeiro é um nós, né? Primeiro é o nós que vem antes. Porque agora você pai, né? Depois que vem um filho, tem um antes e um depois na sua vida. Você tem que pensar 10 vezes antes de fazer besteira. Não devia fazer besteira nunca, né? Mas tem um filho, pensa 10 vezes, vai pensar 1000 vezes, né? Porque das suas atitudes depende a vida. Às vezes até lá você tem um filho pequeno, nego. Como é que você vai pela sua cabeça? Não dá mais. O teu coração tá batendo fora do peito, não é mais. Você não vive mais para você, né? Vale para a mãe, vale para o pai também, né? Porque isso, às vezes, recai demais sobre a mulher, né? E aí a gente tem aquela ideia do que o pai tá ajudando. Que tá ajudando nada, meu filho. O filho sem esperma não gera, meu caro. Sem espermatozoide não tem jeito ali. Então não é isso, o pai tá ajudando a mãe. Não é ajudante. Pai não é ajudante, pai é pai, tá fazendo a obrigação dele. É que a nossa sociedade descarrega o peso sobre o ombro da mulher, né? Eu não sei onde acharam que mulher é sexo frágil, né? Porque às vezes me dá a impressão que o homem é bem mais frágil, né? A mulherada fala aí que quando o homem tem uma gripe parece que tá morrendo, né?
A mulher tá lá do mesmo jeito, lutando e batalhando. Eu falo que a mulher, parece que a natureza da mulher é uma coisa interessante, e isso em vista da maternidade, né? A mulher é igual o bambu, né? O homem é assim, como é duro demais, quebra, né? A mulher não, a mulher é igual o bambu, o vento vem, mas tá ali, volta, né? Então, mas a gente precisa parar de pensar que essa responsabilidade... Claro que a mulher tem um lugar específico, sem dúvida alguma, e não vai ser substituído pelo marido, não, pelo homem. Mas o homem também tem seu lugar, que não é de auxiliar da mulher, né? Não é auxiliar. Casou, meu filho, tá junto, né? Então essa comunhão de almas é importante, a cooperação dos pais na educação do filho. Gente, olha, eu vou falar a verdade para vocês, tem que ter cooperação. O pai chamou a atenção do menino, você vai lá e mãe, ai meu filhinho, não, você tá estragando teu filho, meu anjo. Ah, mas eu sou a mamãe, claro que às vezes a mamãe... né? Mamãe é mamãe, né? Mas não, gente. Às vezes, o casal, às vezes você tem que engolir. Você não concordou com o que o pai ou a mãe falou, mas não faz isso na frente do filho. Vai perder a autoridade, gente. Vai perder a autoridade. Conversa lá no quarto, os dois. A hora vão deitar, olha, você acha que tá certo o que você fez com o neném hoje, com o filho, com a filha? Por quê? Porque se não tiver de acordo, uma cooperação entre os dois... Porque não pode a mãe que abraça o filho como se fosse propriedade sua. Tem mãe que vive falando mal do pai pro filho. Ficou doida? E o contrário também acontece, né? Não, gente, não dá. Não dá, ele é seu parceiro. Tá? Mesmo que você discorde, quando um tomar a decisão, engole seco, engole, com farinha, engole. Dói. Mas depois você vai conversar com o marido, tem que ter uma cooperação, respeito e outra, vai ter sempre um equilíbrio, vai ter sempre aquele que é mais duro, mas só que precisa, gente, o não para o filho às vezes é um presente, dói, eita, que dói, mas às vezes o melhor presente que você dá para um filho é um não. Filho, a vida vai te dar uns nãos, mas não vai assoprar, pai e a mãe vai te dar um não. Por quê? Para que você se prepare, porque o seu lombo se prepare para a vida, nego. Né? Se prepara para a vida. Gente, não dá para criar nossos filhos como se fosse bonequinha de porcelana, porque a vida não alisa. Você tem que colocar anticorpos no seu filho. Hoje em dia é assim, né? A criança não pode brincar com terra, não pode brincar com nada, os anticorpos já nem tem mais. Protege tanto que os nossos filhos hoje vivem tudo doente. É febre e gripe o dia inteiro. Por quê, gente? O ser humano precisa de anticorpos. E como é que tem anticorpos? Precisa de ter inimigo ali para criar força, né? Os anticorpos se criam assim. Vale um pouco para a natureza da educação também isso, tá, gente? Às vezes seu filho caiu no chão. Você não vai conseguir preservar. Eu não vou ensinar meu filho a andar de bicicleta porque vai cair. É a vida. A hora que caiu ali, é a vida, filho. É a vida vai dar uns tombos também, né? Então essa comunhão entre os pais na educação dos filhos é importante. Outra coisa que o documento está falando, a presença ativa do pai. Às vezes a gente sabe que tem situações, né, que o avô, que uma outra figura paterna, figura masculina, acaba, né, tendo essa função. Mas presença ativa dos pais. A gente precisa pensar nisso porque isso influencia muito, tá? O pai tem um lugar insubstituível na educação de um filho, né? De uma filha. Mas é preciso também, assistência ao lar também por parte da mãe. Por isso que sabemos que os filhos, sobretudo nas primeiras fases, a família precisa ser amparada socialmente quando tem filhos pequenos, sobretudo, gente, tá? Sem descurar também da legítima promoção social da mulher. Olha que bonito que a igreja está falando. A igreja não está falando que lugar de mulher é na cozinha, viu? É você que está fazendo essa interpretação. Essa interpretação que está superada. Continua vendendo o peixe da sua tendência. Tá bom, vai. Vende. Mas a promoção social da mulher, tá? Hoje em dia a homarada sabe que em muitos cargos a mulher faz até melhor do que o homem, gente. E não é disputa, não. O caminho não é esse. É complementar a coisa, né? Mas, então, vamos com calma. Vamos pensar que também os filhos pequenos precisam da presença da mãe ali, né?
no nosso contexto de sociedade, é bem mais difícil, né? Eu não sei o que a gente precisaria pensar, porque as crianças precisam, né? Os bebês, sobretudo, né? Agora, os filhos sejam educados, de modo que chegam à idade adulta, tenham capacidade de assumir com verdadeira responsabilidade a vocação, né? Escolher um estado de vida, se casarem, possam constituir uma família própria e que sejam dados condições para que os nossos jovens, né, possam constituir suas próprias famílias, né? Condições morais, sociais, econômicas. Veja que compete também aos pais, outra missão aí, né? Ou tutores, guiar os jovens nesse processo de constituição da família, da sua família, com prudentes conselhos. E os filhos também pedem, pelo amor de Deus, que escutem, né, seus pais. Mas evitem forçá-los. Por que o documento está falando isso? Porque tem gente que força o filho a casar-se, até tem culturas que ainda escolhem o cônjuge, né? A cônjuge. Não pode. A igreja está falando que isso não é prerrogativa da família. Viu, sogrinha? Não é você que escolhe o marido, a esposa para o seu filho, não, viu? É ele que tem que escolher, tá? Ele ou ela. Então isso é importante. Não é um problema tanto nosso, mas tem que cuidar com isso também, né, gente? Então olha aí, quanta coisa importante a família tem, né? Como importância na missão da família, na educação dos filhos, na educação da prole. Chegamos ao final do primeiro bloco do programa Respostas, especial de Ano Novo. Vamos para o intervalo e já voltamos. Até daqui a pouco. Muito bem, de volta, segundo bloco do programa Respostas, especial de Ano Novo. Quando a gente deseja Feliz Ano Novo para alguém, a gente está querendo pensar que, apesar de todas as dificuldades que a pessoa vai passar naquele ano, que ela termine o ano bem, que nós terminemos o ano unidos, que nós terminemos o ano na paz. Então, feliz e abençoado Ano Novo para você que acompanha o programa Respostas. E também quando eu desejo Feliz Ano Novo para as pessoas, eu penso assim, eu tenho que fazer de tudo para que o ano novo dessa pessoa também seja bom, né? Porque tem um cara que deseja Feliz Ano Novo pra gente, mas faz tudo pra gente se lascar, né? Aí não dá, né? Não dá, né? Não, Feliz Ano Novo é isso, gente, compromete. Eu vou fazer de tudo para que o seu ano novo seja bom, né? Porque às vezes tem lá no trabalho, na família, né? Deseja lá, vem lá, né? Ah, Feliz Ano Novo pra você. Mas, gente, faz um inferno na vida do cara o ano novo inteiro que Deus dá, né? Ah, não dá, né? Não dá. Vive tentando trapacear o outro o ano inteiro, né? Não, tem que vir do fundo do coração, não é só pro forma, né? Feliz Ano Novo significa isso. Eu desejo tudo de bom pra você. Naquilo que depender de mim, o seu ano novo vai ser bom, tá? É isso aí, então pensa duas vezes. Se você vai fazer um inferninho na vida do irmão, fica quieto, tá? Vamos parar com essa falsidade, né? Isso é bonito do desejar o Feliz Ano Novo. Naquilo que depender de mim, nego, pode contar comigo, tá? Tá certo? Vamos para as perguntas, vamos trabalhar? Vamos lá, né? Vamos lá ganhar um pãozinho, né? Jaqueline, bairro Tiradentes. Jaqueline, obrigado pela sua pergunta. Saudação a todo o pessoal do bairro Tiradentes. Olha só, uma pergunta oportuna, eu falo porque nós estamos nesse ano novo e vocês sabem que a igreja no dia 1º de janeiro celebra liturgicamente a memória, a solenidade de Maria Mãe de Deus. Mas é também, o Papa já soltou inclusive já a mensagem para o Dia Mundial da Paz, né? A gente bem sabe que nós temos ainda no mundo vários focos de guerras, né? Por incrível que pareça, não é só a Ucrânia, infelizmente. Tem outros focos. O Papa Francisco chega a falar até numa terceira guerra mundial, mas assim, espalhada pelo mundo, né? Isso nos deixa muito triste. E muito bonita a mensagem do Papa. Oportunamente, a própria TV Imaculada vai disponibilizar também a oportunidade de a gente conhecer um pouco dessa mensagem. E é uma mensagem muito bela, muito oportuna para nós. Mas, do ponto de vista litúrgico, a gente começa o ano lembrando daquela que abriu as portas para que o Filho de Deus pudesse vir ao mundo.
Então nós começamos o ano colocando Maria como modelo da humanidade pacificada, reconciliada, daquela humanidade que corresponde ao projeto de Deus e torna possível a realização desse mesmo projeto. Maria, Mãe de Deus, inclusive é um título, é um dogma reconhecido, inclusive, já nos primórdios do cristianismo, num concílio de Éfeso, proclamou Maria Theotokos, do grego, Mãe de Deus. Vamos lá, pergunta da Jaqueline, tem tudo a ver com isso que eu já falei. Olha, Jaqueline, já comecei a sua pergunta, né? Qual era o plano de Deus para Maria e por que a igreja proclamou ela como santa e mãe de Deus? Jaqueline, vamos por parte. Qual era o plano de Deus para Maria? Novo ano. Tem tudo a ver, viu? Tem tudo a ver com o ano novo. Qual que é o plano de Deus? A gente pode perguntar assim, gente. Qual que é a vontade de Deus, o plano de Deus para 2023, para mim e para você? Às vezes essa vontade vai se manifestar naquilo que a gente chama de coisas que a gente entende que correspondem àquilo que o nosso entendimento consegue alcançar. Outras coisas não, né? E aí às vezes a vontade de Deus nos parece difícil de entender, né? Mas o Senhor tem um plano para mim, para você. Como tinha um plano para Maria. E dentro, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é enviar seu filho ao mundo para que esse filho possa reverter um processo negativo que leva a humanidade à frustração e fazer com que a humanidade mude a direção desse caminho para que possa encontrar o caminho da vida, o caminho da paz de volta, né? Então o plano de Deus para Maria é o plano que Ele tem para mim e para você. Um plano que realiza seu projeto, que é um projeto de vida em plenitude para todos, mas também é um plano que nos realiza, que potencializa ao máximo nossas capacidades. E assim Deus faz de Maria um grande instrumento. Eu diria um instrumento privilegiado dentro de todo esse projeto. Haja vista que Maria é no seu ventre que o Filho de Deus é gerado e os primeiros anos da vida de Jesus, do Filho de Deus, é marcado pela presença contínua, presença maternal dessa mãe que acompanha os passos do seu filho. Inclusive, segundo os evangelhos, esse caminho que Maria faz é um caminho que tramuta o seu ser mãe até transformando-se numa metanoia, onde Maria se torna discípula do próprio filho e vai com ele até a cruz. Então é todo um caminho que Maria faz na vida de Cristo. Então Maria está relacionada ao mistério de Cristo. Tudo em Maria, todos os dogmas marianos têm finalidade cristológica. É isso, né? Tem uma finalidade eminentemente cristológica. E Maria é também modelo para a igreja, né? Modelo para nós cristãos. Então o projeto de Deus que foi realizado em Maria, no caso dela, por ter sido preservada do pecado, não encontra obstáculo. O obstáculo que encontra em mim e em você, infelizmente, né? Assim, parte do plano de Deus a gente deixa ele realizar, mas a maior parte a gente quer o plano nosso mesmo, né? É o plano meu e o seu mesmo. A gente nem sempre pergunta, Deus, isso corresponde ao seu plano? Não, a gente coloca o nosso ego no centro e a gente faz os nossos projetos e Deus está fora, né? Muitas vezes, não estou querendo julgar você também, nem eu, né? Mas muitas vezes a gente fala assim, que seja feita a vontade de Deus, não. Que seja feita a minha vontade, em primeiro lugar. Se tiver que prevalecer uma vontade, que seja a minha. Ou que se a vontade de Deus seja diferente da minha, quando o cristão, na verdade, tem que fazer um movimento contrário. Senhor, não tem que prevalecer a minha vontade, que seja, se eu tiver que ceder, que seja a sua vontade. Então, o plano de Deus para Maria, e por isso mesmo Maria recebe alguns privilégios, vamos chamar assim, né? Maria recebe alguns privilégios sempre em vista do filho. A própria maternidade de Maria, que eu diria que é o dogma central, é o dogma, nós temos 4 dogmas marianos,
mas o dogma da maternidade é o dogma central. Porque mãe de Deus, ela foi preservada do pecado. A virgindade, dogma em vista da maternidade. A Imaculada é um dogma, é um privilégio que a graça faz com que Maria não seja tocada pela mancha do pecado em vista da vinda do Filho, para que seja um sacrário santo, né? Santo. A Assunção de Nossa Senhora nada mais é do que a coroação de todo esse caminho iniciado na maternidade, no dogma da maternidade. O que significa a Assunção? A coroação de todo esse caminho que Maria faz. Toda de Deus não podia terminar que não inserida plenamente nesse projeto, nesse plano de Deus, né? Então Maria é proclamada Mãe de Deus, Theotokos, num concílio de Éfeso, lá no início do cristianismo, né? Maria é proclamada Mãe de Deus, porque se existia uma discussão cristológica. Maria é só mãe do homem Jesus, só do Jesus de Nazaré, mas Maria não é mãe de Deus, que é da natureza divina. E aí o problema é que nós fazemos uma heresia, que a heresia é a separação das naturezas. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, elas não se separam. Então, se você fala que Maria é só mãe do homem Jesus, você cria um problema cristológico, de natureza cristológica. Então, Maria é proclamada Theotokos para preservar algo que diz respeito à identidade do Filho, Jesus. Então, quando a igreja proclama Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus, é exatamente para preservar a unidade das duas naturezas na única pessoa do Filho de Deus, do Cristo encarnado. Então veja que a igreja deu um passo importante, porque a separação, é trágica a separação entre as duas naturezas de Cristo. É aquela história. Tem um porquê é homem plenamente, né? Verdadeiro homem. Tem um porquê é Deus, até porque se não for Deus não pode nos salvar. Não pode nos salvar. Então o que existe é a pessoa do Verbo de Deus e duas naturezas. Atenção, essas naturezas estão unidas, mas não se confundem. Não existe uma confusão entre as naturezas. Sem confusão nem separação, mas estão unidas. Tá? Vale até para discussão depois. Deus morre na cruz em Jesus? Você vai ter que pensar bem, porque se Jesus vai para a morte só como um homem, Jesus, e a natureza divina não é tocada por essa realidade, como é que ele sai? Porque eu falo, como é que... Se não é Deus, não consegue sair. É igual eu falo, nós não encontramos na humanidade igual na areia movediça. Vem alguém que vem nos salvar, mas entra na areia movediça. O que vai acontecer? Vamos morrer junto, abraçado ali, né? Vamos morrer junto, chorando e abraçado, né? Não é? Não. É o Filho de Deus, né? Deus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Esse é o equilíbrio que o dogma que revela a identidade de Jesus precisa ser mantido, né? Esse equilíbrio. Então a igreja proclamou Maria como Mãe de Deus e Santa, né? E aqui vem, Jaqueline, a terceira etapa do nosso caminho de resposta àquilo que você nos pergunta, que é Maria como um projeto para a igreja e para o nosso modo de ser cristãos, né? Isso significa que quando a igreja propõe Maria como Mãe de Deus, né, essa solenidade no primeiro dia, é que a igreja está convidando a humanidade para olhar para Maria como fonte da paz. A paz que o príncipe da paz veio trazer em nossos corações, conta o quê? Com a nossa colaboração humana. E Maria é apresentada como a colaboradora de Deus para que a paz aconteça. Por quê? Gente, se comprometer com a paz é se comprometer com a paz também na sua família. É se comprometer com a paz lá na sua casa, no seu trabalho, né? Tem gente que vive fazendo inferninho no trabalho, né? Chega lá na comunidade com aquela carinha de santo, né? Mas na hora do trabalho, a hora que pode pisar no irmão lá no trabalho, pisa, né? Então, mas daí, essa carinha de santo do que vale lá na comunidade? Nada. Nadinha. Pode enganar os outros, mas Deus não, né? A gente não engana Deus. Então Maria é colocada como santa porque nós somos convidados no novo ano a colaborar com o projeto de Deus para que a paz e o shalom, né? Que a paz de Deus aconteça.
Porque, por um lado, Deus vai fazer toda a parte dele, por outro, precisamos saber colaborar com esse projeto de Deus. A colaboração com o projeto de Deus. E ninguém mais do que Maria é esse modelo de colaboradora com o projeto de Deus. Para que a paz aconteça, nós precisamos colaborar com a ação de Deus, né? Nós precisamos colaborar. Então, Jaqueline, é muito importante a gente perceber que Deus tem um plano para nós, que Maria se apresenta como esse modelo de quem acolhe o projeto e o plano de Deus, de quem executa esse plano, colocando aquele sim que um dia ela deu, esse sim que vai continuamente sendo reproposto, revivido, atualizado nas inúmeras dificuldades, nos inúmeros desafios que Maria enfrenta na sua vida. Então a gente precisa entender que a paz é um dom. Sim, a paz é um dom. Mas a paz também é uma tarefa, né? Você imagina como é que se cria um ambiente tóxico, tá? Que pode ser até em família. Um ambiente tóxico no trabalho é porque tem gente tóxica, tá bom? Tem gente tóxica. Se cria, isso é criado, né? E eu digo às vezes, as pessoas vão lá, vai lá, padre, vai lá dar bênção porque o clima tá lá. Tá bom, vou dar bênção. Deus faz o dom, mas tem gente que tá fazendo o inferno lá. E aí, o que a gente faz? É uma magia a bênção de Deus? Não. É fantasma. Não é fantasma. Tem gente que tá fazendo o inferno. É gente mesmo. Não é encosto. É nós, né? A gente não fala assim, é nós. Também a gente sabe, né? Como é que se cria um ambiente tóxico? Com gente tóxica. Então aí a gente precisa entender que a paz passa também por uma tarefa nossa, a tarefa de colaboração. E Maria se coloca ali como modelo da igreja, né? Modelo para a igreja que quer seguir o Cristo, que quer colaborar com o projeto de Deus, que quer realizar a sua vontade. E a santidade é isso, é colaboração com o projeto e com a vontade de Deus, né? Então Jaqueline Maria fica aí para nós como um grande exemplo, grande modelo. A grande devoção a Maria é imitá-la, sobretudo, nessa capacidade de doar-se completamente ao projeto de Deus e à sua vontade. Então, um feliz ano novo, Jaqueline, que as bênçãos de Deus desçam sobre você, sobre a sua família e que você, assim como Maria, possa também exatamente viver, assumir o plano de Deus em 2023, para todos vocês que estão nos acompanhando, né? Viver, assumir o projeto de Deus para que a paz aconteça entre nós, tá bom? Chegamos ao final, então, deste segundo bloco do programa Respostas, do programa especial de Ano Novo, com aquela saudação carinhosa que a gente reforça. Vamos nos abraçar, gente! Vamos dizer Feliz Ano Novo e lembrando aquela historinha que o padre começou hoje contando no primeiro bloco. Não vamos causar inferno no Ano Novo do irmão, tá bom? Vamos fazer de tudo para que o ano novo dele seja bom mesmo, tá bom? Vamos para o intervalo, já terminou, já a gente volta. Muito bem, chegamos já ao final do terceiro bloco, programa especial de Ano Novo. Para você que está chegando aqui agora, feliz Ano Novo e que Deus abençoe para que possamos terminar todos bem esse próximo ano, que possamos enfrentar com coragem os desafios que vão aparecer, superá-los, crescer como gente, como ser humano, também como cristãos. É uma oportunidade que o Senhor vai nos dar. E a pergunta do terceiro bloco é também uma pergunta muito pertinente. Inclusive, muitas das coisas que eu vou dizer agora, de certa forma, já foram ditas no bloco anterior, mas a gente pode retomar sobre uma outra perspectiva. Pedro Henrique, obrigado pela pergunta. Valeu, nego. Estrela do Sul, Pedro Henrique da Estrela do Sul. Uma saudação carinhosa, abraço afetuoso a todo o pessoal do Estrela do Sul.
Pergunta: o que o Senhor nos orienta para termos uma vida melhor neste ano de 2023? Muito bem. Primeira coisa, Pedro Henrique, para nós cristãos, como é que a gente se orienta? Deixando-se orientar por Deus. Deixando-se orientar pelo Espírito de Deus. Viver segundo a nossa fé, na correspondência ao projeto de Deus. Por isso que eu falava que tem uma ponte dessa pergunta com o programa anterior. Exatamente porque falávamos de Maria, né? Maria não imaginava os desdobramentos, as consequências daquele faça-se em mim. Também no início do ano a gente tem que dizer: faça-se em mim segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Então a primeira orientação que eu dou, Pedro Henrique, colocar-se em sintonia com o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para mim? O projeto de Deus para minha família, o projeto de Deus para minha escola, para minha universidade, para o meu trabalho, para o meu comércio. Né? Sim, o projeto de Deus também para o comércio. Deus tem um projeto, né? Deus tem um projeto. Esse projeto eu tenho que colocar como bússola, né? Essa sintonia. Então, colocar-se em sintonia com a própria fé. A própria fé tem que ser a bússola que nos guia no nosso caminho. Para termos uma vida melhor, eu falo assim, eu estava falando aqui no intervalo, tem a ver com aquele comentário que eu fiz do bloco anterior, inclusive acho que alguma coisa eu comentei inclusive no programa anterior. Sabe o que eu falo? Assim, eu tento na minha vida, eu tenho um princípio assim, se eu não vou poder ajudar, pelo menos não atrapalhar o próximo. Procura pelo menos não atrapalhar a vida do próximo. Isso já é muito. Mas o cristão é chamado a dose do amor sem medidas, né? Então, na dose do amor sem medidas, fazer de tudo para que o ano do outro seja melhor. E olha, quando as pessoas que estão ao nosso redor se tornam melhores, tudo vai melhorar ao nosso redor. Então, a preocupação não é só que o meu ano novo seja melhor, porque se a sua esposa não tiver um ano melhor, o seu filho, o seu ano não vai ser melhor, porque quem ama sabe que o ano vai ser melhor se o ano for melhor também para as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente quer ver todo mundo feliz, porque gente feliz não ferra com a vida do outro, né? Não atrapalha a vida do outro. Então está diante de nós um grande dom de Deus, uma grande graça, uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo uma tarefa, um desafio, eu vou dizer assim, uma responsabilidade que eu e você temos diante desse novo ano. E aí eu diria, o Pedro Henrique, que é a nossa responsabilidade em perceber quais são as pessoas que eu tenho ao meu lado na minha vida. Quais são as pessoas que eu ajudo, quais são as pessoas que eu atrapalho. E aqui fazer uma revisão de vida de novo, todo esse final de ano já, a gente já começa no advento sendo chamado a ouvir a voz do João Batista, né? Preparai os caminhos do Senhor, preparai os caminhos do ano novo, para que esse ano novo seja de paz. Gente, evitar toda forma de violência, de julgamento, fazer o mal, né? Fazer o mal para o outro. Não fazer o mal. Não podemos fazer o mal para o irmão, para a irmã, né? Não construir ambientes tóxicos. Evitar os julgamentos, evitar as calúnias, evitar as fofocas, né? E, sobretudo, evitar a violência. A violência. Quando a gente não cuida da nossa própria espiritualidade, da nossa própria humanidade, nossa humanidade vai se desfigurando, né? E aos poucos a gente vai entrando numa contínua espiral, né? Uma bola de neve que vira. E quando a gente menos percebe, a gente está sendo violento, a gente está sendo agressivo, a gente está sendo arrogante com as pessoas, né? Então não tem fórmula de bolo, Pedro Henrique, porque a sua pergunta é bastante ampla, né? Mas tem muita coisa que a gente pode pensar, repensar. Depois que você termina o balanço do ano anterior, você fala, olha, aqui foi saldo positivo. Saldo positivo significa aquilo que eu tinha de projeto, aquilo que eu lutei, que eu batalhei e que conseguimos. Mas tem o saldo negativo, né? O saldo negativo significa aquilo que eu percebi que
No fundo, boa parte daquilo que não aconteceu no ano passado, nesse ano que nós estamos terminando, foi por culpa minha, né? Foi por culpa minha. Então, e agora? Para que seja possível que as coisas aconteçam, aí a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai buscar o quê? A gente vai buscar o que eu errei, né? Até a resposta para Simone, né? Então é Natal e o que você fez? Fiz o que deu, o que eu tentei, mas o que não deu certo nesse ano de 2022, que eu percebo que em 2023 eu preciso, né? Eu preciso repensar na minha vida, né? E é isso aí, ter coragem de admitir que parte do inferno que se gerou ao seu redor, a culpa é sua, nego, no cartório, né? A culpa é sua. Então aí a gente precisa, Pedro Henrique, ter essa clareza em relação às consequências das minhas atitudes e daquilo que eu vou criando ao meu redor. E muitas coisas negativas são criadas exatamente por causa das minhas ações. Tá bom, Pedro Henrique? Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua pergunta. Vamos para eu penso que a última pergunta do programa Respostas de hoje, a pergunta do Jonathan. A pergunta do Jonathan lá do bairro São Francisco, bairro próximo lá onde a gente mora, né? Bairro São Francisco, próximo ali, bairro Seminário, aquela região toda ali, uma saudação muito carinhosa, Vila Planalto, enfim, né? Por que há pessoas que dizem que ciência e fé cristã são incompatíveis? Primeiro, por desconhecimento. As pessoas que dizem que fé cristã e ciência são incompatíveis, primeira coisa, desconhecimento, ignorância, não no sentido negativo, mas no sentido de ignorar algumas coisas, porque a igreja mesmo entende hoje que não há incompatibilidade entre um elemento e outro, não há. Porque é sempre o mesmo Deus que fez as ciências, cuja sabedoria se aparece na criação, aparece nas ciências, né? É sempre esse Deus que construiu o macro, o micro, com suas leis, né? Vamos assim dizer. E tudo isso para dizer que quando há incompatibilidade, pode ser porque a ciência não esteja seguindo seus métodos corretamente, e pode haver intromissão, seja da fé no campo da ciência ou a ciência no campo da fé. E aqui a gente precisa conhecer bem os objetos de cada ciência, a gente precisa entender os métodos científicos. Então hoje, se você pegar um conceito de ciência onde o caminho metodológico científico ele é feito, ele é realizado, não vamos encontrar incompatibilidade. Vamos encontrar uma perfeita sintonia entre um aspecto e outro, né? E isso é muito importante a gente ter presente, inclusive hoje na chamada teoria da evolução, que em muitos elementos hoje não se vê necessariamente objetivamente incompatibilidade. O Gênesis está preocupado em dizer que Deus criou, como Deus criou. Não é uma preocupação que está presente na cabeça do autor sagrado, do hagiógrafo, não está presente na cabeça dele, né? Ele não tem essa preocupação científica, se por científica nós entendemos a ciência positiva, a ciência moderna na sua concepção. Então é muito importante a gente perceber que não precisa haver incompatibilidade nenhuma entre a razão, o saber, as ciências, né? Porque Deus é a sabedoria sem limites, a sabedoria maior. Então tudo isso significa para nós que não há incompatibilidade nenhuma entre o saber oriundo das ciências e aquele saber oriundo do próprio campo da fé. Então aqui as distinções precisam ser preservadas, os caminhos metodológicos, a própria teologia é a ciência que estabelece esse diálogo com as ciências, exatamente para a gente encontrar os caminhos que favoreçam o diálogo, que favoreçam o entendimento. E a própria igreja hoje reconhece que muitos avanços científicos foram fundamentais para a manutenção, inclusive, da saúde, da dignidade da pessoa humana, né? Então,
nós estamos aqui exatamente porque a ciência desenvolveu-se, né? Os próprios meios de comunicação, os instrumentos que nós temos hoje, né? Avanços científicos que vão ali mostrando para nós esses caminhos. Muito bem, chegamos ao final então, já caminhando para os finalmente mas antes de terminar eu gostaria de deixar uma mensagem de Ano Novo, né? Uma mensagem de Ano Novo, ainda temos um tempo nesse último bloco. E essa mensagem de Ano Novo quer chamar você a voltar à sua essência. Voltar à sua essência, voltar para o primeiro amor, que significa resgatar sua fé, voltar nas razões pelas quais você faz diferença no mundo. E é isso. Desejando feliz Ano Novo, eu desejo que você faça diferença na vida das pessoas este ano. Sabe aquela pessoa que você passa e você não cumprimenta porque ela está trabalhando na limpeza? Fala bom dia para ela, conversa. Sabe aquela pessoa que você ignora, que no seu trabalho, aquela pessoa que você ignora no trânsito na hora que bate a sua porta, no seu vidro, no carro que para, aquela pessoa desfigurada pela vida. Vamos sair de nós e ir em busca do outro. A essência, voltar à essência, à simplicidade da vida, né? A gente precisa voltar a ser mais simples. E aqui a gente também precisa enfrentar a si mesmo, as próprias ideologias, não ser apegado demasiadamente às próprias ideias. Uma coisa é a convicção, outra coisa é o fanatismo. Uma coisa é a convicção, outra coisa é o fanatismo. Então, voltar ao essencial, uma simplicidade de vida e, sobretudo, essa capacidade de partir em direção do outro para olhar a necessidade do outro e para ser instrumento do amor e do afeto de Deus para os outros. Então, desejando feliz Ano Novo, eu desejo que você coloque para fora, nesse ano, o melhor que você tem. Ofereça o melhor para o mundo e eu quero que o mundo, que a sociedade, que o trabalho, que a família, em consequência disso, lhe ofereça o melhor também. Muito obrigado pelo carinho de vocês durante esse ano. Muito obrigado pela participação, pelo apoio, pelas perguntas. E vamos pedir que a bênção de Deus desça sobre nós nesse ano em que estamos encerrando. Muito obrigado ao Senhor por tantas graças, pelo seu amor que nos acolheu, que nos acompanhou diante deste ano, neste ano que estamos encerrando, mas também que essa bênção venha trazer novo ânimo, novas alegrias, novas esperanças para este novo ano que vai começar. E por intercessão daquela que celebraremos como Mãe de Deus, que é toda pura, toda santa, toda de Deus, desça sobre nós, sobre o novo ano que nós estamos iniciando, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um feliz e abençoado Ano Novo, muitas vitórias, muitas alegrias, nosso abraço afetuoso e que Deus nos acompanhe e continue nos amando. Fiquem com Deus, até mais. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida